A gente começar. Então, boa noite de novo. A Solange não está podendo abrir a câmera, que está no trabalho. Mas se quiser, como eu disse, né? Só colocar aqui no chat seu principal desafio, ou o que você veio buscar, né? No grupo Dinheiro no Papo. Aí eu começo a explanar sobre esse ponto, tá bom? No mais. Mãe, se você quiser, a gente pode debater sobre a questão dos investimentos hoje. O que você acha? Tudo bem, pode ser. Eu quero alternativas, né? Para. É, se entrar mais pessoas, aí a gente vai alternando, É, né? A conversa. isso. Isso. Eu queria que primeiro que tu colocasse, né? Se for possível, o que que você busca. Eu sei que você quer começar não, quer investir, né? Um dinheiro que recebeu, mas eu queria que você colocasse, né? Aqui primeiro, para que vai ser esse dinheiro? Porque toda vez que a gente pensa em investir, a gente precisa pensar, né? Toda vez eu te pergunto, tá bom, mas esse dinheiro é para quê? Então, esse dinheiro agora vai ser para quê? É, assim. é, Boa noite, né, para todo mundo. Mano, Então, meu nome é Rosângela, eu sou pedagoga e assim, eu estou empreendendo agora, né? Mas pouco dinheiro sobra. Mas eu recebi um dinheiro de uma situação jurídica que estava rolando e eu queria aplicar esse dinheiro. Por quê? Porque eu gosto muito de viajar. Então, a minha intenção, obviamente, é guardar uma boa parte desse dinheiro para que eu possa realizar o sonho de viajar internacionalmente, com a minha família e tudo mais. E eu não sei por onde começar. Quer dizer, a gente pensa em várias coisas, né? Mas qual é a melhor opção? Se a gente tem um dinheiro que a gente precisa guardar por cerca de, sei lá, pensei em um ano. Daqui a um ano, usar esse dinheiro para fazer uma viagem. é engraçado, né? Você foi falando, e aí é bem de praxe, bem comum que as pessoas olhem e digam assim, mas o que como foi que você disse? O que é melhor, né? O que é melhor fazer com esse dinheiro? Só que o melhor é relativo e no final das contas, não existe o melhor investimento para alguma coisa. Existem formas diferentes de investir esse dinheiro para atender o seu. Mas esse mito de dizer que o investimento A é o melhor investimento, investimento B não é o melhor investimento, é um mito, realmente. Hoje eu coloquei um áudio, né, no grupo, até falando, dando boas-vindas, porque chegou bastante gente nova, de um evento que foi feito ontem. Mas, e aí eu coloquei que a poupança não é a melhor opção que tem hoje, né? Só que em alguns casos, a poupança vai ser a melhor opção para algumas pessoas, para algumas situações, tá? Um outro ponto dentro do que tu falou é assim, um ano. O investimento para um ano, ele é um investimento que a gente não pode esperar, a gente tem que alinhar um pouco as expectativas, porque a gente não pode esperar grandes rendimentos, porque eu já pretendo te retirar esse dinheiro. Quando a gente fala em investir em si, ele é mais adequado, digamos assim, para o longo prazo. Ele é um processo continuado que não. Principalmente quando eu penso em investir para ter grandes rendimentos, tá? Esses grandes rendimentos, eles só vêm com o tempo.
Porque juros compostos, porque depende de juros compostos e o tempo é um fator muito importante para que a gente ganhe esses juros compostos em cima de qualquer dinheiro que a gente tem, tá? Um outro ponto que é importante na hora de investir é a disciplina de investir. Por exemplo, você recebeu esse dinheiro agora, mas se você investir só esse dinheiro agora, a probabilidade, a não ser que seja assim, uma bolada, né? Muito, muito dinheiro. Mas, se não for, a probabilidade desse dinheiro não gerar o resultado que você busca, por exemplo, talvez ele sozinho, você quer dizer quanto é? Olha, na verdade, em torno de 7.000. Pois é. Provavelmente esses 7.000 não vai pagar uma viagem internacional, como você falou, né? Sim. Sozinho, rendendo daqui a um ano. Mas Talvez, a ideia também que eu tive é de, além desses 7.000, ir guardando pelo menos R$ 1.000 todo mês. excelente. Esse é o segundo ponto, era isso nesse ponto que eu ia chegar. A gente faz uma aplicação. Seja bem-vinda, Leila. Não sei se escutou. Boa noite, seja bem-vinda, Leila. Abraço. E aí, nesse ponto de investiu, né? Você vai precisar de recorrência, de estar colocando ali um pouquinho todo tempo. E aí não precisa, acho ótimo que seja 1.000. Mas se não for 1.000, se não der 1.000, coloca 500, coloca 300, coloca 100. Entendeu? Vai ter meses que eu vou colocar mais, vai ter meses que eu vou colocar menos, tá tudo bem também. Não tem certo e errado. Mas, realmente, esses aportes constantes vão fazer com que esses juros compostos aumentem de forma mais exponencial, ou seja, tornem a bola de neve cada vez maior e maior e maior, tá? Para qualquer tempo de objetivo. Então, ok, já sabemos que temos um valor, queremos investir para daqui a um ano fazer uma viagem, e aí, sabe um ponto que é importante? Quanto custa essa viagem? Já parou para pensar? Essa viagem que você quer fazer? Quis fazer uma estimativa? Não, ainda não sei, não fiz essa estimativa. É. Por que eu te pergunto isso? Porque toda vez que a gente investe, tem um alvo bem determinado, bem claro, a chance da gente não acertar é maior do que a de a gente acertar. E toda vez que a gente pensa em realizar sonhos, eu quero fazer uma viagem, mas qual é a próxima viagem que eu quero fazer? Será que vai ser essa internacional? Será que vai ser uma nacional? Entende? Porque às vezes também os objetivos se competem. Digamos que você se planeje para fazer uma viagem internacional, mas assim, não sei qual viagem é só guardar dinheiro para viajar. Aí surge uma viagem que você quer fazer agora. Aí você vai tirar antes de um ano. Aí a viagem internacional que hoje você diz se torna uma viagem nacional e que atrasa ou impossibilita aquela viagem internacional que você tinha pensado. E em vez de você ficar com a sensação de vitória por ter conseguido fazer a viagem nacional, parece que ela foi só um entrave para te atrapalhar na viagem internacional, que era o objetivo. Faz sentido? Sim, sim. Pois é. Então, toda vez que a gente tem coisas a realizar, eu gosto, quando eu estou na mentoria, na consultoria de modo geral, de pedir para as pessoas fazerem um painel de sonhos. Nem me lembro se eu falei sobre isso na semana passada, que a gente já teve roda, né, na semana passada. Um painel de sonhos, o que que ele é? Você pode fazer aquele painel visual, que é assim, o que mais é veiculado na internet, mas quando a gente fala em finanças, o painel de sonhos ele tem um preço claro, tem um destino, ele tem o valor que você tem hoje. Será que você está partindo do ponto zero? Você já tem algum dinheiro para viagens guardado?
No meu caso, não. Não. Então, pronto, vai sair do ponto zero, certo? Então, esse vai ficar na caixinha das viagens. E agora, nos bancos, principalmente os digitais, eles possibilitam, né? O Nubank, o Banco Inter. Acho que todos os digitais agora têm aquela função de caixinha. E aí você pode colocar lá um valor para a caixinha. Aí um outro ponto. Se você vai fazer uma viagem internacional, vale a pena ir comprando dinheiro internacional, né? Comprando dólar, ou euro, ou a moeda de para onde você quer ir. Então, por isso também é importante definir o para onde. Ah, pode ser que você mude. Quando chegar lá na hora de comprar a passagem, eu mudo de lugar. Tá tudo bem. Não tem problema. Eu disse semana passada e eu vou dizer de novo essa semana, né? Às vezes a gente faz o planejamento e o planejamento ele é feito para dar errado, no sentido de que ele precisa admitir flexibilidade. Só que toda vez que a gente guarda dinheiro sem um alvo claro, a chance da gente não garantir esses aportes de recorrência é maior. Por isso que é sempre melhor a gente definir alguma coisa, mesmo que depois a gente mude. Entendeu? Até para determinar um objetivo no sentido de financeiro mesmo. Ó, se você quer ir para os Estados Unidos, aí a gente já sabe que que a ideia é comprar dólar, a gente já consegue olhar ali num site de viagens quanto custa uma viagem para os Estados Unidos, para começar a planejar isso. E aí, aquele dinheiro de mensal que você vai colocar no investimento, não necessariamente ele precisa ir para o investimento. Ele pode se tornar compras de coisas que você vai usufruir naquele local. Seja compra de passagem aérea. Ah, esse mês eu investi R$ 1.000, mas está tendo uma promoção da passagem aérea para o local onde eu quero ir, então eu já compro a passagem. Entendeu? Em vez de investir e colocar no investimento. Porque quando você fala de qual será o melhor investimento? Às vezes, o melhor investimento é gastar o nosso dinheiro com aquilo que a gente Entendi. deseja. Entendeu? Então, Uhum. é um ponto que a gente precisa ver. Então, fazer aí essa planilha, esse painel dos sonhos, onde você diz o que você deseja, quanto custa isso e quanto você já tem hoje. E quando você quer realizar. Então, vai ficar ali, um do ladinho do outro, né? O sonho, a data que você vai realizar, quanto você tem hoje e quanto custa. Aí você vai pegar quantos meses será que tem? Eu ia fazer o investimento mensal. Quantos meses será que tem daqui até a data que eu quero fazer? Daqui a um ano, por exemplo, que foi o tempo que você falou. Temos 12 meses. Então, eu pego o valor daquele meu desejo e divido pelos 12 meses. E vejo se isso é realista. Isso faz com que eu além de investir, eu planeje. E aí volta para o áudio que eu falei hoje no grupo, né? A gente está hoje no dia 16 de outubro. A gente passou os primeiros 15 dias de outubro. E é muito bom que a gente ganhe o costume de olhar semanalmente, quinzenalmente, ou pelo menos uma vez no mês, para a nossa conta bancária, para planejar a próxima semana, a próxima quinzena, o próximo mês. Né? Será que, se vocês pudessem dar um chute, pode colocar no chat, pode abrir o microfone, se quiserem abrir, mas se vocês pudessem dar um chute, vocês sabem quanto tem na conta de vocês? Será que vocês iam acertar ou iam errar? Eu sei. Olha, sabe por que Eu olhou tenho uma hoje? ideia. Tenho uma ideia. Qual será a margem dessa ideia? Pois é, não sei. Pois é, então pode falar, Leila. Não, assim, eu tenho um parâmetro, assim, quando eu tô muito, o meu limite eu já usei bastante, aí eu não, eu fico evitando olhar, sabe? Hum.
evito olhar, que eu sei que o buraco tá grande. Aí, quando tá mais equilibrado, eu já olho com mais facilidade, assim, quando eu sei que tá. Eu tenho esse naipe aí, esse alarme, sabe? Porque, na verdade, quando a gente está muito endividado, uma das características do endividado é cabeça de avestruz, né? Coloca a cabeça para baixo porque não quer saber. Ah, eu não quero saber quanto eu estou devendo. Que é um erro muito grande, né, Pri? A É, questão de você, porque a gente precisa mensurar toda a nossa situação, as dívidas, quanto você tem, para você poder ficar bem a par de tudo que, como é que tá a tua vida financeira, né? eu ia perguntar exatamente isso. Eu ia dizer, mas se você deixa de olhar, como que você vai saber o que fazer para mudar isso, É, né? é Porque às verdade. vezes a nossa ação, por exemplo, ah, tá bom, eu quero investir. Foi o que a minha mãe falou, né? Ah, eu quero investir para viajar. Mas a gente precisa entender para onde é essa viagem, quanto custa essa viagem. Ah, eu posso investir antes de saber isso? Posso. Onde é que eu devo colocar o meu dinheiro se eu ainda não sei isso? Eu deixo lá na conta parado? Eu coloco na poupança? O ideal é que enquanto você não tem essas respostas, os dinheiros que você usa, que você recebe, que você poupa, você deixe num investimento que tenha liquidez imediata. Aí a gente tem Tesouro Selic, tem CDBs, tem as próprias caixinhas, né, dos bancos digitais, que costumam render ali, render pouco, que hoje nem está tão pouco assim, porque a nossa renda fixa tá É melhor que a pagando. poupança? Tá melhor que a poupança? Bem melhor. O que que acontece? Qual é a diferença de uma poupança para um tesouro direto, para um CDB? A diferença é que a poupança, ela tem regras diferentes. Quando você coloca na poupança, ela rende parte do CDI, porque eu acho que foi de 96, não vou me lembrar assim a data exata, mas não sei se é 93, 96, em meados dos anos 90, a poupança rendia muito. E aí isso começou a ser um problema para os bancos. Então mudou-se a regra da poupança, e aí a poupança passou a pagar apenas tantos por cento do CDI, 60% do CDI, nem me lembro mais quanto é. Deixa eu até ver, para dar a informação certinha para vocês. Faz tanto tempo que eu não coloco o meu dinheiro na poupança. Olha, a poupança, ela rende hoje 0,67% ao mês. Aí, o que que muda? O CDI, hoje, ele está em 12%, 13,75% ao ano. CDI hoje. Toda vez que vocês quiserem saber quanto rende, olha, mudou. Agora está 13,31% ao ano. A última vez que eu olhei estava 13,75%. Agora está 13,31% ao ano, o CDI. Então, se eu divido isso vai dar mais de 1%, cerca de 1% ao mês. Esses 13,3% ao ano, no acumulado dos últimos 12 meses, vai dar cerca de 1% ao mês, porque não é uma divisão certa. Tem meses que vai render mais, tem meses que vai render menos. É um acumulado, né, do ano. Mas a poupança rende 0,65. Então, veja, você está perdendo
os 0,45 que você poderia ganhar na Selic. Então, quando vocês quiserem saber quanto rende alguma coisa, algum dinheiro em cada tipo de investimento, no CDI, na poupança, o Banco Central, ele tem uma calculadora, a calculadora do cidadão. É só jogar no Google, calculadora do cidadão, e aí ele vai te jogar para o site do Banco Central e é um simulador. Aí você vai colocar lá o valor que você tem, o quanto ele rende no mês. Eu não sei quanto ele vai render no mês. Bom, num CDB de liquidez diária, pelo menos 100% CDI, ele vai render 13,31 atualmente, ao ano, tá? Mas se for na poupança, ele vai render 0,65% desse CDI. E se eu pego um outro produto que diz que rende 80% do CDI, ele vai render 80% desse 13,31. Certo? Então, a calculadora do cidadão ela é bastante intuitiva, ela vai te pedir ali a taxa. Eu tenho dúvida da taxa. Joga no Google qual é o investimento que você quer, ou o que está escrito, porque hoje o Google, todo investimento, ele é obrigado na corretora ou no banco digital a colocar lá qual é o rendimento dele. Então, vai ter lá escrito a ação não, né? Se for renda fixa. Então, LCI, LCA, 75% do CDI. Tesouro, Tesouro IPCA mais tanto. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando ele tem IPCA mais alguma coisa, quer dizer que ele vai render o valor da inflação, que é o IPCA, mais aquela porcentagemzinha, aquele número que está do lado. Ele rende tantos por cento do CDI. Aí eu vou lá jogar no Google quanto está o CDI hoje. Basta escrever CDI hoje. Aí ele vai te dizer qual é o número. E aí, para você vai render 80%, 100%, 102%, 103%, 120% daquele valorzinho que você jogou lá no CDI hoje. Tá ficando claro? Que é quando a gente não tá mostrando nada, né? Numericamente na planilha, às vezes eu acho que fica muito subjetivo. E aí pode virar uma sopa de letrinha. Se vocês não estiverem entendendo, é só me dizer que a gente muda a fala, tá? Mas entendeu, Leila? Eu acho que está bem claro. Ficou bem claro. Entendeu? Sim. Também. Aí, então, enquanto eu não sei, eu vou colocando em algo que renda em liquidez diária. O que é liquidez diária? É aquilo que eu posso... Eu tenho um mentor que diz que ele um professor, né, de finanças, que ele diz que liquidez, o dinheiro líquido é aquilo que eu posso transformar em hambúrguer rápido, transformar em comida na hora que eu sinto fome. Liquidez, um investimento que tem liquidez quer dizer que você solicitou, automaticamente ele está na tua conta. Aí vai ter alguns investimentos que vão ser liquidez diária. Liquidez, aí vai ter outra forma de escrever liquidez, é D mais alguma coisa. D mais zero, quer dizer que vai cair, você solicitou, ele cai no mesmo dia na sua conta. D mais um, quer dizer que quando você solicita o rendimento, o reembolso do rendimento, ele cai na sua conta no dia útil seguinte. D mais um, né? No dia 1 útil seguinte à sua solicitação. Aí vai ter D mais 15, D mais 30, e aí sempre vai conferir dias úteis. Tá? Essa é forma de avaliar a liquidez. Mas, geralmente, quando o investimento é líquido, eles já colocam lá liquidez diária, ou seja, você solicita automaticamente o que você solicitou de resgate cai na sua conta, tá? Isso é um investimento líquido. Toda vez que eu não souber o que investir, eu vou investir... Gente, a cachorrada tá gritando a danada aqui. Toda vez que eu não souber o que eu quero fazer com aquele dinheiro,
que eu não tiver um objetivo muito claro, ou que eu for usar aquele dinheiro para um prazo pequeno, como 1 ano, 2 anos, até 3 anos eu considero prazo curto, sabe? Mas até 1 ano, o ideal, que se você for usar até 1 ano, o ideal é que você coloque realmente num desses investimentos de liquidez diária. No mínimo 100% do CDI. Ou seja, quando eu digo no mínimo, quer dizer que é de 100% do CDI para mais. 100%, 102%. Ah, mas Priscila, e se lá disser que é IPCA alguma coisa, mais alguma... Como é que eu vou saber se isso é mais ou menos que 100% CDI? Esses que têm escrito IPCA mais alguma coisa, dificilmente eles vão ter liquidez diária. Ou seja, você vai investir e o seu dinheiro vai ficar preso até a data do vencimento daquele rendimento, daquele investimento. E aí é possível você fazer isso. Você investe, sabe que vai usar daqui a 1 ano, então você investe e, e, e coloca em produtos de investimento que você vai poder resgatar com a data de vencimento daqui a 11 meses, daqui a 10 meses, antes da data da sua viagem, do seu objetivo se realizar. Entendeu? Ficou claro? Ficou, né? Um investimento que eu tenho estudado ultimamente, que quando eu comecei a estudar sobre finanças, o mentor que me formou como planejadora financeira, ele sempre dizia que era o melhor investimento para pessoas físicas, né, comuns, como eu e você, são os ETFs. Os ETFs, eles são vendidos na bolsa de valores, como se fossem ações. Tudo que é vendido, negociado dentro da bolsa de valores, ele tem liquidez em D+2. O que isso significa? Significa que quando você investe, ele demora 2 dias para ser debitado da sua conta. E quando você resgata, ele também demora 2 dias úteis para ser devolvido para sua conta. Certo? Aí vão existir ETFs de renda fixa, de renda de fundos, vão ter ETFs de ações, ETFs de fundos imobiliários, ETFs internacionais. O que eu tenho estudado a respeito disso? Que, basicamente, é uma boa opção para quem não quer, assim, para investimentos de curto prazo, e é uma forma de você gerar liquidez com uma possibilidade. E aí, quando eu digo possibilidade, é possibilidade mesmo, não é certeza. Porque, lembrando, se ele é negociado na bolsa, ele vai sofrer uma variação de mercado natural. Vai ter dias que ele vai estar mais caro, vai ter dias que vai estar mais barato. Pode ser que você ganhe muito, mas pode ser que você ganhe menos. Certo? Então, pode ser que eu perca? Pode. Pode. Dependendo do tipo de ETF que você compre, pode ser que você perca. Mas essa perda, ela só acontece no limite do seu investimento, ou seja, você nunca vai perder mais do que o dinheiro que você investiu. Ficou claro? Se eu investir R$ 100, eu só posso perder R$ 100. Então, cabe avaliar pelo seu perfil de investidor quanto que você vai colocar em cada tipo de investimento. Né? É sempre melhor iniciar pela renda fixa. Se você nunca investiu, comece a investir pela renda fixa e conforme você for ganhando experiência, conforme você for ganhando segurança, aí você vai aplicando aos poucos na diversificação que todo mundo fala, né?
quando fala de investimento. Um outro tipo de investimento que eu gosto muito também são os fundos, seja fundos imobiliários, que são renda variável, seja fundos de investimento abertos. O que isso quer dizer? O que é um fundo aberto? Um fundo aberto é quando eu posso entrar e sair daquele fundo a qualquer tempo. Ah, hoje eu decidi, eu tenho esse dinheiro para investir, eu vou e coloco no fundo, eu pago o valor de mercado dele e ele começa a render. Eu não preciso me preocupar, a vantagem do fundo é que todo fundo ele tem um gestor profissional que decide quais são os ativos que, aquele dinheiro que aquele dinheiro que você colocou vai investir. Ah, mas isso quer dizer que eu vou confiar plenamente nessa pessoa que investiu? Sim e não. Você vai sim confiar nessa pessoa, porque a escolha dos investimentos vai ser feita por esse gestor. Porém, esse gestor ele precisa dar transparência, né? Afinal de contas, as pessoas que estão investindo não, não devem investir no escuro. Então, todo fundo de investimento, ele costuma gerar relatórios quinzenais, mensais, trimestrais, para que... Vocês estão me ouvindo? Que travou aqui. Sim, Sim? que tá Ah, tudo normal. porque tinha travado, aí eu fiquei em dúvida. Então, eles geram esses relatórios para dizer para o investidor no que eles estão investindo, entendeu? E existe um regulamento também. Um regulamento, quando qualquer seguro, qualquer banco gera um fundo de investimento desses abertos, que a gente pode entrar a qualquer tempo, a própria criadora desse fundo gera um regulamento. Ah, aí tem fundos que só vai investir em ações, tem fundos que só vai investir em fundos imobiliários, tem fundos que só vai investir em renda fixa, tem fundos que vão ser mistos, que vão investir em renda fixa e em renda variável. E aí, quando eles são mistos, ele já diz ali no regulamento dele quantos por cento ele vai investir em cada uma dessas coisas, certo? Tem fundos de previdência privada. A previdência privada é mais comum que as pessoas conheçam, né? Que é o que garante a aposentadoria de alguém, é o mesmo que o INSS, ele é uma previdência, só não é privada, ela é uma previdência governamental, tá? Para quem é servidor do Estado, normalmente tem ali uma seguradora que garante a aposentadoria daqueles servidores públicos, seja estaduais, federais e tudo mais, tá? Então, essas previdências são fundos. Todo mundo paga, recolhe ali um valor mensal e esse valor mensal recolhido vai garantir que você receba uma renda futura na sua aposentadoria. Então, as previdências privadas costumam funcionar da mesma forma, só que você paga de forma privada por esse serviço. Tá? E isso também são fundos. Qual é a diferença de um fundo aberto para um fundo de previdência? Um fundo de previdência é um fundo aberto, mas todo fundo previdenciário, eles têm incentivo do governo. O que isso quer dizer, Priscila? Quer dizer que, que os fundos previdenciários, os fundos de previdência, eles têm subsídio do governo no sentido de não pagar tantos impostos quanto os outros fundos. E aí vai ter fundos que têm o incentivo do governo só para o fundo, e tem outros fundos, tipos de fundos de previdência, que vão passar esse benefício de, de não pagar a totalidade dos impostos para o investidor, certo? E aí tem dois tipos básicos de previdência privada: o PGBL e o VGBL. Virou também uma sopa de letrinha, né, gente? Mas é assim, o VGBL, você não consegue... o que acontece com ele?
Ele é um fundo previdenciário que você vai receber na sua aposentadoria, normalmente daqui a 10, 15 anos, depende do regulamento também do fundo. Se acontece alguma coisa com você, no sentido de falecimento, ele é automaticamente passado o valor integral para os seus herdeiros legais. Só que na hora de você receber de volta isso, você paga um imposto sobre isso. No VGBL, você paga um imposto só sobre o rendimento daquele dinheiro que você colocou. Mas aí você não consegue declarar e abater do seu imposto de renda anual. No PGBL, você paga o imposto em cima de todo o dinheiro que tem lá. Tanto dinheiro, tanto em cima, imposto de renda, tanto em cima do dinheiro que você colocou, que saiu do seu bolso, quanto em cima do rendimento daquele dinheiro. Só que você consegue abater o imposto, esse valor aportado ali nessa previdência privada, todos os anos no seu imposto de renda. Então, se você costuma pagar imposto de renda, se você não tem restituição de imposto de renda, uma boa forma de otimizar esse valor pago é você pagando uma previdência privada. Só que isso tem um limite, tá, gente? É até 13% da sua renda auferida no ano. Certo? Então, todos esses são benefícios de eu investir em fundo. Eu não tenho que estar me preocupando. Eu escolho, Mas da feita nesse que caso aí da previdência privada, Priscila, é só para quem normalmente não paga imposto de renda, é? Ou é para quem paga? Não. Aí tem para os dois casos. O PGBL é para quem paga imposto de renda. E aí, essa pessoa que paga imposto de renda, por exemplo, eu já cheguei a pagar 10 mil naquela declaração de ajuste anual do imposto de renda. Além do Aí, que já como foi tinha que eu sido resolvi? descontado em. Isso, além do que já tinha sido descontado. Porque aquela declaração que é feita anualmente, de ajuste do imposto de renda, o que é que funciona? Como funciona? Você recebe, né? Todo mês você recebe o seu salário. Se você recebe menos de 2.000, não sei quanto que está o valor, mas parece que é 2.300. Se você ganha menos de 2.300 reais no mês, aí você não tem desconto. Desconto na sua. Não é obrigado que o empregador desconte esse imposto de renda na fonte, ou seja, na folha de pagamento. Certo? E até 2.300 existe a isenção de imposto de renda para pessoa física. Tá bom. Mas existem pessoas que ganham mais que isso. E aí existem faixas. Tem pessoas que vão pagar 15% de imposto de renda, dependendo de quanto ganha. Outras pessoas vão pagar 20%, outras vão pagar 22,5%, outras vão pagar 25%, outras vão pagar 26%, outras vão pagar 27,5%, dependendo da sua renda. Certo? Só que a partir de um determinado valor que você ganha, aí o empregador, ele obrigatoriamente desconta o valor referente ao seu imposto de renda já no mês. Eu ganho 10 mil reais. Então, se eu pago 27,5%, 10 mil reais já vai para o 27,5%. Deixa só eu abrir aqui a calculadora que eu vou ver quanto é que vai dar. Aí eu ganho 10 mil reais e aí todos os meses o empregador vai lá e desconta 15%, na verdade. O desconto obrigatório no mês, ele não é de 27,5%, ele é de 15%, tá? Então, ele vai lá e desconta 10 mil vezes 15%. Cadê o porcento? Tá aqui. R$ 1.500. Para quem ganha 10 mil,
Aí para quem ganha 5, a metade disso, gente. Tá? Então, para quem ganha 10 mil, desconta R$ 1.500 de imposto de renda todos os meses. Ah, tá bom. Isso quer dizer que eu não vou ter que pagar o imposto de renda? Não sei. Tem todos os anos essa declaração de ajuste, porque às vezes você tem mais de um emprego e um empregador não precisa saber do seu outro emprego e muito menos descontar na fonte, na folha de pagamento dele, o que é referente à sua alíquota do outro trabalho. Entendeu? Então, na declaração de ajuste, ela existe para que você lance ali todos os seus ganhos e todos os seus gastos e para ver o que abate do imposto de renda, porque tem algumas situações que abatem do imposto. Se você tem filho, você é subsidiado do imposto de renda, então abate ali do valor total dos seus ganhos. Se você paga escola particular, isso abate. Ah, mas por que se você paga plano de saúde, isso abate? Por que isso abate? Porque na nossa Constituição é responsabilidade do Estado. Do Estado, pode ser estadual, federal ou municipal, tá? Mas é do governo, garantir educação, saúde para todos nós. Se eu estou pagando de forma particular, quer dizer que eu não estou usando do SUS. Quer dizer que eu não estou usando a escola pública. E aí, isso precisa ser abatido dos meus impostos. Porque, em tese, quando a gente paga um imposto, a gente está pagando para utilizar esses serviços. É por isso que o governo ressarce parte do nosso dinheiro nessa declaração anual de ajuste, entendeu? Por isso que muitas vezes tem pessoas que têm ressarcimento, restituição de imposto de renda. Porque você pagou os impostos. Em tudo que você compra, em toda transação que você faz, você paga impostos. E esses impostos é para que você tenha ruas estruturadas, saneamento básico, tudo aquilo que a Constituição diz que é dever do Estado. Aí, se eu estou precisando pagar por fora, quer dizer que ou o Estado não está dando conta, ou eu não estou utilizando disso. Então, em tese, eu precisaria pagar menos impostos. E a forma que o governo faz de restituir é pela restituição do imposto de renda, na declaração de ajuste e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, se você ganha muito e não tem esses gastos, né, subsidiados, aí você acaba tendo que pagar a mais do que aquilo que foi cobrado no mês a mês na sua folha de pagamento. Então, se você não teve gasto com plano de saúde, se você não teve gasto com escola, se você não teve se você não tem um filho menor de idade que você precisa educar, vestir e tudo mais, que são coisas que abatem realmente do imposto de renda, e aí, nesse caso, aí na hora que você for fazer a declaração, o governo faz um cálculo lá para ver se você precisa pagar a mais. Principalmente para quem tem mais de um emprego, geralmente essa declaração gera um pagamento a mais na declaração de ajuste. Ah, para todo mundo que tem 2 empregos vai pagar a mais? Não. Inclusive, para quem tem empresa, por exemplo, uma das funções do contador é fazer essa análise. Aí pode ser feita por um contador, pode ser feito por um advogado tributarista, fazer essa análise de como otimizar os tributos que você paga. Ah, eu não quero pagar. Ou uma forma também de otimizar é fazendo doação para organizações não governamentais. Ou organizações governamentais com um fim determinado. Se vocês verem lá na declaração de imposto de renda, em algum lugar, que agora eu não vou me lembrar onde, ele pergunta se você quer doar para o Estatuto da Criança ou para o Estatuto do Idoso. Quando você doa, isso abate também do valor que você deveria pagar ao leão, né? Ao imposto de renda. Entendeu? Mas sim, o valor sempre do ajuste vai ser a mais
Se gerar pagamento de imposto de renda, é um valor a mais do que aquilo que foi debitado todos os meses. Agora, pode gerar restituição. Quando é que gera restituição? Quando aquele valor que eu paguei mensalmente foi maior do que eu deveria ter pago. Aí, o governo te restitui. Ficou claro? Ficou claro sobre essa questão do imposto de renda? Sim. Deixa eu ver aqui. Para mim também ficou. Aí, já Pronto. que eu abri o microfone, eu só vou justificar que daqui a 5 minutos eu vou precisar sair, que eu vou ter uma aula, tá bom? Mas Tá bom. eu estou adorando a roda de conversa, para mim está sendo muito esclarecedora, importantíssima. Lamentavelmente, eu tenho uma aula às 20 horas, mas às 20 horas eu vou precisar sair, tá bom? Tá tudo bem. Fica tranquila. Quer compartilhar, Leila, algum desafio que tu queira conversar? A Solange não colocou nada. Perguntei, ela não está podendo abrir o microfone. Não, assim, sabe, Pri, na verdade, como tu sabes, né, que eu tenho uma loja, graças a Deus, devagarzinho ela tá crescendo. E aí eu ficava muito em dúvida, por exemplo, assim, quanto que eu podia investir do rendimento da loja, sabe? Tirando todas as despesas, que não são poucas, são muitas, né? E pela minha cabeça mesmo, eu comecei a guardar 10% da venda. Todo dia, se eu vendi 2.000, aí eu guardo 200. Se eu vendi 1.000, eu guardo 100. Fora todas as contas, pagamentos e tudo. E de repente eu fiquei com um valor assim, bonzinho, sabe? Aí eu digo, Uhum. onde é que eu vou colocar esse dinheiro? Porque dinheiro você tem que, tipo assim, esquecer que ele existe. Porque se a mente souber, parece que a gente dá toda hora vontade de dar lá uma garfada, né? Aí eu fiquei muito em dúvida, sabe? E eu não lembrei de te perguntar. Eu acabei deixando na poupança por muito tempo. Inclusive, tá até lá, até agora, sabe? Só que é um dinheiro que eu posso precisar, como tu falou, eu gostaria que fosse assim uma liquidez diária, porque a gente não sabe como é que tá as coisas, né? De repente eu vá precisar, eu não poderia deixar assim, vou deixar lá por um ano. Não dá isso para mim. Aí, você aconselharia que tipo de investimento nesse caso? CDB, nesse caso? Vamos lá. Quando a gente fala de negócio, Leila, aí muda um bocadinho o raciocínio. Aí eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá? Tá. Foi ótimo essa iniciativa de você tirar 10%. E quando existe um ideal, um valor ideal para eu poupar da minha venda? Não existe, tá? Não existe esse valor ideal. É igual o investimento ideal, não existe o valor ideal, tá bom? A questão é, você quando tira esses 10%, os 90% que fica, você consegue pagar todas as contas da loja? Sim. Sobra alguma coisa depois que você paga as contas da loja? Não. Pois é. Assim, é. Pode falar. Não, porque assim, quando eu comecei meu negócio, eu era completamente leiga toda essa questão. Inclusive porque como não tem nada a ver com a nossa área, né? Eu dizia, isso não tem nada a ver comigo e tal. Só que eu vi o seguinte, eu enquanto MEI, pequena empreendedora, eu não ia ter como pagar um contador, né? E aí eu disse, não, eu vou ter que eu mesmo ralar e entender toda essa dinâmica aí de você manter o financeiro de uma pequena empresa, né? E então quando eu sou MEI, né, eu abri a MEI, que na verdade é da minha filha, no nome da minha filha, porque a gente não pode, enquanto servidor, né? É.
E aí eu comecei a movimentar, fazer muitos cursos lá no Sebrae. E lá, assim, foi um divisor de águas. Foi muito bom, sabe? Porque ele me abriu, assim, os horizontes de tudo, de precificação, todos os cálculos, que é custo fixo, custo variável, o, essa questão de quanto que você guarda, quanto que você tem o capital de giro. É Sim, uma coisa você deu assim, a muito voz dela aí, né? dinâmica, né? Muita coisa, né, Pri? E então, dentro desse contexto aí, de todo esse universo que eu tive que fazer, tive que entender tudo isso, eu, eu guardo sim, eu tiro do aluguel, tiro das meninas que trabalham comigo, aí eu tiro também o meu salário, porque eu fiz um curso que a gestora disse: olha, o dia que a gente trabalhar numa empresa e a gente não puder tirar nem o salário mínimo, a gente tem que fechar essa empresa, porque você está pagando para trabalhar. Então você tem que tirar, que é o Prolabore, né? Que é o seu salário. Isso. Então, depois de tirar tudo isso, pagar tudo, comprar de novo, porque eu amo comprar, é ótimo comprar, eu fico igual a louca das compras. Então, aí, depois disso tudo, eu conseguia guardar esses 10%, sim, sabe? Porque, na verdade, eu tirava mesmo, diminuía as compras. Ah, se eu tenho 2.000, 3.000 para comprar, não, eu vou guardar o meu dinheirinho da minha poupança lá e o resto eu vou comprar menos, entendeu? Foi assim que eu consegui. Aí, Entendi. Olha só, Leila, mas o dinheiro que tu usa das compras, ele, ele tá dentro desse 10% ou não? não, 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 tá não. nos 90, né? Que tu Isso, paga as contas. sim, Tu chegaste a estabelecer o valor do teu prolabore, sim. ficou quanto? Ficou um salário mínimo. Tá, então prolabore e um salário mínimo. E qual Uhum. é o quanto tu paga para tuas funções? Quantos funcionários tu tens? Eu tenho duas meninas que trabalham comigo. E tu paga quanto para elas? Olha, é a diária, por diária que eu pago, sabe? Aí Tudo bem. depende. Eu coloco tipo uma comissão, dependendo se vender, por exemplo, eu coloco R$ 1.000. Se a gente vender mais de R$ 1.000, eu pago a comissão. Então depende, é muito relativo, Não, sabe? mas olha só, existe um valor fixo ou tu só paga comissão? Não, existe o valor fixo. Qual é o valor fixo do pagamento da funcionária? É 120. Cento Cento e e vinte. vinte reais É, a diária, é. certo? E a comissão, como é que tu paga? Quantos por cento é quando vende mais de R$ 1.000? Eu pago 2,5%. 2,5%. Para qualquer valor acima de 1.000, é? É, Tá. Porque quando a gente pensa em pagamento de funcionário, existe o pagamento fixo, se a gente pensar numa planilha ou num papelzinho, num caderninho, ele vai entrar separado. O valor fixo, ele vai entrar numa linha. O valor da comissão, ele vai entrar noutra linha, porque que é o depende. variável, que é o variável. É o variável, exatamente. Então, uma parte vai entrar no fixo, uma parte vai entrar no variável. O teu Prolabore, ele é fixo, independente do quanto vende, ele é fixo um É salário? fixo, é fixo. Pronto, ele é fixo um salário. Tu pagas, aí tu precisa entender quais são os outros gastos fixos que tu tem. Por exemplo, um outro gasto fixo que tu vai ter é o pagamento do imposto do MEI, Sim, certo? certo. Aí tem outros gastos fixos, tem outro Tem, gasto fixo que tu paga? tem, tem.
O que é? Aluguel? Pago o aluguel, eu pago lá eu pago a menina que faz o marketing, né, que é a social media, é 300, Uhum. ela faz os Pois é. vídeos, ela faz esse trabalho aí. É no mês, é o 350 do marketing. No mês, é. E do aluguel? O aluguel é R$ 1.000. No mês também. Uhum. Pois é. Aí tu vai juntar tudo isso. O primeiro ponto, tu tem meta de venda? Não. Pois é. O primeiro ponto, quando tu pega todos esses teus gastos, é tu estabelecer uma meta de venda. Porque senão, pode ser que tu bata, vai ter meses que tu bate a meta, vai ter meses que Sim. não bate, mas ter um valor alvo é essencial. É igual o que eu falei quando eu falei da viagem lá da Rosângela, que eu disse, você tem que saber para onde você quer ir. Porque Uhum. senão você não sabe o preço disso e fica mais difícil você definir quantas pessoas. Fica difícil você definir se esse marketing está dando resultado, se não está dando resultado. Será que o resultado está vindo do marketing mesmo ou será que está vindo das suas funcionárias ou será que está vindo de você? Se você não tem um alvo, fica difícil você definir esses indicadores, entendeu? Quando a gente fala de empresa, não importa se ela é grande ou se ela é pequena, você precisa estabelecer um alvo e o alvo é a meta. Como é, do mesmo jeito que falaram lá no Sebrae para você sobre a precificação das coisas, que você precisava entender a precificação, para ver se isso vale, que lhe disseram que se você não consegue tirar pelo menos um salário mínimo de prolabore para você, essa empresa precisa ser fechada, entende? A mesma coisa, você precisa estabelecer uma meta, porque se dentro de um ano você não consegue bater a meta a maior parte dos anos, ou dos meses, ou não sei, você precisa aprender a analisar esses números. Quando a gente fala de empresa, é muito importante, como você disse, gerir. E gerir é analisar números, indicadores. Então, você vai pegar esses gastos fixos. Aí vai ter um gasto de variável, que são as compras. A mesma coisa. A compra, você tem que definir qual é a sua meta de compra. Eu fiz uma primeira compra, um primeiro investimento, sei lá, vou chutar aqui de novo, tá? Eu comprei 10 produtos para minha loja. Eu fiz esse investimento, comprei isso, e aí eu sei que a cada 3 meses esgota isso daqui, um exemplo, tá? E eu preciso comprar de novo. Ou então, não, eu fiz um primeiro investimento de 10 mil, mas aí todo mês eu tenho que ficar recomprando coisas novas. E aí, nesse todo mês que eu recompro coisas novas, aí eu já gasto 3, já gasto 5, não sei. Aí você que vai ter que entender. Isso são gastos variáveis que são vinculados às compras do teu produto. Tu tens alguma meta para isso, de estabelecida? A quanto é o Não, máximo, o mínimo ou o máximo que tu compra por mês? não, nunca E aí fiz tu meta. faz. E como é que tu faz? Porque tu acha assim, não, as compras, elas não estão dentro desse 10% que eu separo, que eu reservo. Não, porque assim, É, sabe, as compras, eu não tenho, assim, como eu não misturo o meu salário, minhas contas pessoais é completamente separado da loja. Então, eu nunca sim, peguei empréstimo, a loja, o pouquinho que ela vai girando, é que eu vou aumentando, entendeu? sim, Então, eu nunca coloquei uma meta assim, porque é muito relativo. Por exemplo, agora, em julho, nós vendemos super bem. Aí depois veio Expofeira, quebrou tudo, não vendemos bem pouco. Então tem essas variações aí, a sazonalidade, né, que é até uma coisa natural. Então, essas metas, elas ficam assim. Na verdade, eu estou conhecendo ainda, eu ainda não tenho assim esse conhecimento para me poder colocar, entendeu? mas quando eu falo em meta, eu falo, por exemplo, dessa sazonalidade. Por exemplo, você sabe que todo julho você vende mais, porque não é a primeira vez que tu me diz isso, É. não é verdade? Uhum. Pois é, Sim. então, todo julho eu vendo mais. Então, se eu vendo mais,
eu tenho que comprar, me preparar para comprar mais, para eu ter mais estoque em julho. Concorda? Sim. Pois é. Só que para que eu compre mais, eu preciso ter uma poupança para essa compra maior de julho. Uhum. E quando eu digo poupança, eu não quero dizer caderneta de poupança, eu digo uma reserva, né? Que eu poderia usar essa que eu tô guardando, né? Poderia, mas se você usa se você usa essa reserva que você já está fazendo de 10%, você deixa de ter fluxo de caixa na sua empresa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que num imprevisto, seja da sua vida pessoal, seja do seu funcionário, seja assim, a vantagem é que você paga na diária, né, as suas funcionárias. Então, não cria vínculo empregatício. Isso é bom. Assim, tem prós e contras, como tudo na vida, mas assim, em termos financeiros, isso custa menos Uhum. do que você ter uma pessoa fixa que gera vínculo empregatício, tá? Uhum. Então, se esses 10% que você reserva, ele poderia funcionar como para essas compras, poderia, mas ele também poderia funcionar para um fluxo de caixa. O que é isso? Para qualquer imprevisto que aconteça, pode ser. Você tem seguro na sua empresa, na sua loja? Não, Pois é, não. acontece alguma coisa e você precisa repor tudo, refazer do zero. Não sei, sabe? Existe pouca possibilidade de acontecer isso. Tudo bem, existe pouca possibilidade, mas pode acontecer. E se acontecer, e se houver algum tipo de roubo? E se, sabe? Então, assim, Sim. o fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa? É aquele dinheiro que a empresa, que garante que a empresa continue funcionando, mesmo nos meses que ela não fatura. Uhum. Isso é o Uhum. fluxo de caixa, tá? Sim. Então, hoje, o dinheiro que você tem guardado desses 10% garante que a sua empresa se mantém funcionando por quanto tempo sem faturar? Você sabe me dizer isso? Não. É um cálculo importante de você fazer. E aí, como é que eu faço esse cálculo? Eu calculo quais são os meus custos fixos do mês e os meus custos variáveis. Mas aí o variável varia, Priscila. Como é que eu faço? Eu pego os custos, o quanto eu gastei de variável nos últimos 3 meses e faço uma média. Ou então nos últimos 12 meses, se você tiver esse dado, quando a gente fala de empresas, o ideal é que a gente use os últimos 12 meses, tá? O mínimo Sim. é 3 meses e o ideal é 12 meses, que você entenda a média dos últimos 12 meses. Quando você faz de 3 meses, aí isso permite que você compare trimestre a trimestre do ano. Inclusive, muitas empresas fazem isso. Fazem um balanço trimestral. Eita. Abriu aqui um negócio. Uhum. Trimestre a trimestre. O que isso quer dizer? Bem, quer dizer que a gente avalia de janeiro a março, vê como foi. Aí eu comparo se esse janeiro a março desse ano foi melhor ou pior do que o janeiro a março do ano passado. Aí depois eu avalio abril a junho. Aí eu comparo com abril a junho do ano passado. Porque não é justo eu comparar um mês de julho com um mês de outubro, por exemplo, que foi dia de Expofeira que você falou, entendeu? Sim. Porque você está comparando banana com maçã, banana com melancia. Aí Entendi. não é justo. Então, as empresas costumam fazer balanços, ou seja, essas análises trimestral e comparar com o mesmo trimestre do ano anterior. Por isso que quando a gente vai fazer essa média para pensar em qual é o valor ideal e tal, o ideal é que você pegue os últimos 12 meses da empresa. Porque aí você vai ter um faturamento aí do ano, né? Ou você pode pegar o faturamento, se você tiver o faturamento de 2024, aí comparar
com o faturamento até agora, de 2025. Será que está melhor ou será que está pior? Entendeu? Aí, digamos que esteja pior. Para eu chegar, empatar com o faturamento do ano passado, quanto falta para eu faturar? Aí eu vou correr atrás de vender agora na Black Friday, no dezembro, para pelo menos empatar com o ano anterior. Entendeu? Entendi. Isso é uma forma de estabelecer meta. Uma meta, sim. Aí, outra forma. Isso, outra forma de você estabelecer meta. No mês, você pega, porque às vezes a gente pensa assim, no ano, aí a pessoa diz, no ano é muito difícil, eu vou ter que pegar um monte de número e tal. Tá, então vamos começar pelo mês. No mês, eu vou pegar todos os meus custos fixos e o variável, a média dos variáveis dos últimos 3 meses. E colocar aí. Aquele valor que der a soma disso vai ser o teu gasto do mês, mínimo. O que isso quer dizer, Priscila? Isso quer dizer que aquele é o mínimo de faturamento para que a tua empresa seja viável. Porque a viabilidade financeira, ela não passa, não usa o único critério que, eu não sei se foi o único critério que o Sebrae te disse, mas não usa o único critério que você colocou aqui, que é o Prolabore. O Prolabore é um dos fatores que a gente avalia para entender a viabilidade de uma empresa. Se você não tira o Prolabore, isso já é um indicador ruim, já é um indicativo ruim. Mas, de repente, você não tira o Prolabore, mas você está conseguindo fazer a caixa ali, você não está tirando porque você não quer, porque você não está precisando. Entendeu? Ou porque você está decidindo reinvestir no seu negócio. É uma possibilidade. Eu fazia muito isso no início, sabe? Eu pegava assim, até porque, como é uma coisa que corre, digamos, paralelo, tudo que eu ganhava eu reinvestia, eu melhorava, eu colocava lá, né? Aí, depois que eu comecei a estudar e tal, que eu gosto muito de. A gente fica em casa, tem mais aqui. Como é? É aproveitar o tempo com coisas positivas, coisas construtivas, né? Sim. Então, eu fiz muitos cursos. Então, foi nesses cursos a partir desses cursos que eu já fiquei com essa visão, sabe? De realmente tirar, e eu tiro mesmo, sabe? Às vezes até eu nem consigo comprar o que às vezes eu fico, eu poderia comprar tal coisa para a loja. Não, mas eu não vou comprar porque eu tenho que tirar. E nem é tanto que eu esteja precisando, é porque realmente tem esse tópico aí. Mas a gente tem que analisar, cada caso é um caso, né? Tudo é muito. E assim, tá funcionando, né? Como você disse, você tá tirando isso, ainda tá sobrando, você consegue poupar os 10%. Seja para fazer um fluxo de caixa, seja para manter reserva, seja para fazer compras, você tem. Caso você use esse dinheiro dos 10% para fazer compras, o importante é que o mais rápido possível você repõe esse dinheiro do fluxo de caixa. Porque o fluxo de caixa, como eu disse, ele é para garantir que a loja continue funcionando mesmo sem faturar. Então, fazer as compras com esse dinheiro pode fazer parte do teu negócio. Entendeu? Sim. Manter a loja aberta, por exemplo, nos meses que não vende tanto, é tão importante quanto ter um fluxo de caixa. E o fluxo de caixa serve para isso também. Sim. Entende? Então, mas é muito legal plotar isso realmente no papel para você visualizar os números. Escrever mesmo, sabe? Visual. Para você ver, nossa, porque às vezes quando você olha, seja numa planilha, num papel, em uma cartolina, não sei, sabe? Quando você olha, e aí você começa a enxergar onde é que pode melhorar e onde é que está fazendo sentido. Que não precisa. Onde é que o time está ganhando e onde é que o time precisa melhorar, entendeu? Então. Sim. E o investimento? Onde é que tu indicaria assim? Onde é que eu deixaria esse dinheiro mais ou menos
Tadinho. Se for realmente para você ficar com esse dinheiro como reserva para usar numa necessidade, um fluxo de caixa, é a mesma orientação que eu dei para a Rosângela, que é você deixar num investimento de liquidez diária, não necessariamente a poupança. O ideal é que você busque um investimento pelo menos 100% CDI. Aí hoje tem caixinhas do Nubank, tem caixinhas do Banco Inter, tem caixinhas de outros bancos digitais. Sim. Eu ainda não vi nenhum banco tradicional, né, desses que tem agência e tudo, que ofereça essas caixinhas. Mas não quer dizer que não tenha, só quer dizer que eu não vi, Uhum. né? Uhum. E quando você for investir nessa caixinha, por exemplo, um dia desse eu fui fazer um investimento, abri uma caixinha dessas caixinhas, algumas caixinhas dessa na minha conta do Banco Inter. E aí o que eu observei? Que algumas caixinhas que já estão lá para investimento automático, elas rendem menos do que 100% do CDI. Hum. Então eu tenho que observar, Prestar atenção. prestar atenção, abrir a caixinha e ver, porque em algum lugar ali quando você abre a caixinha, vai ter a informação de quanto ela rende. Sim. Entendeu? Aí o ideal, hoje em dia, para um investimento que precisa de liquidez, que você possa utilizar quando você precisar, sem o seu dinheiro ficar preso, que é um sinônimo de um investimento de liquidez diária, com liquidez, o ideal é que você busque, no mínimo, uma renda de 100%, um rendimento de 100% de CDI, tá? Uhum. Agora, não. Esses 10%, eu queria pagar um pedaço de uma previdência, às vezes você quer pagar um seguro para sua funcionária, porque Uhum. mesmo que você pague a diária para ela, se acontece qualquer acidente de trabalho para essa funcionária enquanto ela está trabalhando para você, a responsabilidade é sua, Uhum. entendeu? Então, às vezes, pagar um, um seguro de acidente de trabalho mesmo só, sabe? Um seguro Uhum. simples. Para essas funcionárias vale. Eu estou recentemente eu fiz um seguro, ele está me custando, porque depende da pessoa, né, da idade, Sim. seguradora sempre pede várias informações, mas eu estou fazendo um que tá me custando, se eu não me engano, 12, R$ 15, um negócio assim. Então, Super bom. exato, super barato. Então, sai mais barato do que se acontece alguma coisa, você ter que pagar médico, ter que pagar um monte de coisa para uma pessoa que talvez não tenha plano de saúde, uma pessoa que talvez não tenha condições de arcar, entendeu? Sim. Então, são pontos de atenção. Como eu disse, tudo isso é considerado um indicador para verificar se essa empresa é viável ou não. Se você quiser, a roda tá finalizando, a nossa meta era até 8 horas, É 8h20. mas, mas se você quiser, a gente pode marcar aí alguma coisa, fazer um café, ou fazer um negócio mesmo, no sentido de entender, né? Melhor e construir junto. Tanto essa viabilidade da loja, porque eu me lembro que tu já me perguntou várias vezes sobre esse ponto, quanto é, quanto esse fluxo de caixa, entender esses números e tudo mais. Legal, eu fico muito agradecida, Pri. Eu vou reunir os. Porque, na verdade, como o meu negócio é bem pequeno, né? É Sim. pequeno. E as Mas tu quer que coisas. ele seja grande, não quer? Hã? Tu quer que ele seja grande, não quer? Eu quero, só que, mano, às vezes tu sabes, Pi, que às vezes eu poderia estar até bem maior, mas o medo, sabe? Ele paralisa, assim, às vezes tu vê. Porque, por exemplo, a minha loja, ela não ela só funciona sexta, sábado e domingo, como tu sabes. Então, ela não me atrapalha em nada. É uma renda extra que, às vezes, segunda-feira eu tô com R$ 5.000 na minha bolsa, sabe? Sim. Então, tanto que eu nem tô mais tirando plantão extra, acho que eu só tiro 3 ou 4, assim, Parabéns! amiga, me deu mais qualidade de vida, pode ficar mais em casa,
porque a gente lembra como era a nossa vida, de 10 plantões extras, aquela exploração no final do mês, aquele dinheiro que a gente nem via. Agora, tu já pensaste? E se a tua loja começa a faturar mais do que o dinheiro que tu ganha? Pois é. Sabias que eu, antigamente, sabe, eu via assim, por exemplo, um amigo do meu irmão, é policial civil. Aí ele entregou, saiu deixou de ser servidor e para ser empresário. E eu achei aquilo um absurdo, porque eu disse, meu Deus, esse cara é louco. Tem um monte de gente que é rala para ser servidor e agora ele. Mas tem tudo, eu super entendo, ó. Porque, Pois por exemplo, a minha filha, né? A empresa é no nome dela. Mas a Luana tá grande, já vai fazer concurso. Daqui a bem pouquinho eu já vou ter que tirar essa empresa do nome dela. E aí, como é que eu vou ficar? na verdade, Leila, como ela já tem a empresa antes de se tornar funcionária pública, tem que consultar um contador, um advogado, especialista na área. Mas, se eu não me engano, como a empresa é anterior ao concurso dela, não tem problema. Será, Pri? Se eu não me engano. Mas é É, melhor consultar, tá bom? Porque essa coisa de lei muda, né? é. E aí é bom para quem verificar com quem é realmente está atuando na área. Uhum. E aí você às vezes paga uma consultoria assim, sei lá, 2 encontros que ele vai te esclarecer isso daí, um bate-papo, sabe? Aí você paga ali a hora daquele funcionário, daquele profissional Uhum. e tá tudo certo. Muito bom, muito esclarecedor. Foi ótima a nossa conversa. Muito obrigada. Deus te abençoe. Nada, amor. Seja bem-vinda. Só bênção também, seus investimentos. Agora eles estão só nos fundos de investimento, porque eu nunca mais consegui acompanhar o mercado. E aí às vezes a gente vai investindo e vai batendo uma canseira de ficar acompanhando. Então eu tenho É. investido muito mais passivamente. Por isso que eu estou estudando sobre ETF, por isso que eu estou estudando. Já tem um tempo que eu já invisto só com fundos, né? Sim, Fechados e abertos. legal. Muito bom. Amiga, Facilita. muito obrigada. Eu vou esperar a outra roda de conversa. Tá bom. Até semana que vem. Beijo, Beijo. fica com Deus. Você Obrigada. também. Até mais. Tchau.